Désiré Doué, jogador do PSG, atualmente ele é um dos melhores jovens jogadores do mundo. Tá ali na briga com o Yamal. Aliás, um tempo atrás aí ele falou que joga até mais bola que o Yamal. O vídeo que nós vamos reagir é do canal Analisando o Jogo. Como um garoto de 19 anos se tornou o novo Neymar e destruiu a Champions League. Esse vídeo é um oferecimento de SofaScore, o melhor aplicativo de estatísticas em tempo real. Link na descrição e no primeiro comentário. Só estatística braba, né? Quando se fala em novos talentos do futebol mundial, a França parece ter uma fábrica inesgotável. Mbappé, Tchouaméni, entre tantos outros. Pô, a França tá uma apelação, cê é louco, já tinha um monte de cara bom. Mbappé, que é bom pra caramba, um dos melhores jogadores do mundo. Dembélé, que fez uma temporada de melhor do mundo. E agora me aparece Désiré Doué, Olise, o Ekitike, que foi pro Liverpool, também é francês. Pô, os caras têm um monte de jogador bom, cara, qual foi? Mas em 2005, em Angers, surgiu um garoto que em pouco tempo faria o mundo acreditar que estava diante de algo diferente. Désiré Doué. Desde muito pequeno, o futebol já era parte da sua vida. Aos 5 anos, em 2011, Doué entrou para a academia de jovens do Rennes, clube que revelou ótimos nomes como Dembélé e Camavinga. E assim como os seus antecessores, ele rapidamente começou a se destacar no clube. Seu filho nasceu, começou a engatinhar, você toca a bola no pé dele. Se ele fazer alguma coisa ali, se ele só tocar ela de volta pra você, já sai batendo na porta dos clubes. Tem que ser nessa idade aí, ó. Com 5 anos, o Doué já tava no Rennes, cara. Então tem que ser novo. O moleque aprendeu a engatinhar, ensinou a jogar bola, sai batendo em tudo quanto é clube que o moleque vai retornar um dinheiro. A academia passou por todas as categorias de base, acumulando experiência e refinando as suas qualidades técnicas. O seu desenvolvimento foi tão rápido que em 2021, quando ainda era adolescente, ganhou a chance de atuar pelo time reserva do Rennes. Pouco tempo depois, já treinava com o elenco principal, em fevereiro daquele mesmo ano. O reconhecimento veio oficialmente no dia 14 de abril de 2022, quando assinou o seu primeiro contrato profissional, válido até 2024. O momento simbolizou não apenas a realização de um sonho, mas também a confiança do clube em um jogador que poderia marcar época. Aqui o Rennes já sabia que ele era um jogador diferenciado, né? Moleque novo, tava nas categorias de base, mas já não tava treinando com os moleques da idade dele, já tava treinando com os jogadores profissional. Então alguma coisa ele já tava fazendo diferente. Apenas alguns meses depois, no dia 7 de agosto, Doué estreou como profissional na Ligue 1, entrando como substituto na derrota por 1-0 diante do Lorient. E não demorou muito para que a sua qualidade fosse traduzida em gols históricos. No dia 31 de agosto, marcou o seu primeiro gol como profissional na vitória por 3-1 contra o Brest, entrando para a história como o primeiro... Pô, esse daí foi o primeiro gol dele? O moleque meteu um golaço no ângulo e ainda saiu cheio de marra, todo frio, falando, tô tranquilão. Primeiro jogador nascido em 2005 a marcar 2005, em uma das 5 grandes ligas europeias. Pouco mais de um mês depois, no dia 6 de outubro, o jovem voltou a brilhar em uma noite europeia inesquecível. Aos 17 anos, 4 meses e 4 dias, anotou o gol da vitória por 2-1 contra o Dinamo de Kiev, na fase de grupos da UEFA Europa League, tornando-se o francês mais jovem a marcar em competições continentais de clubes. A frieza e o talento, demonstrados em campo, renderam elogios da imprensa internacional e aumentaram ainda mais as expectativas sobre o seu futuro. E essas atuações decisivas se tornaram uma marca de Doué. No dia 9 de outubro, apenas 3 dias após o feito europeu, entrou contra o Nantes e em menos de 1 minuto em campo, marcou um golaço, garantindo a vitória por 3-0 para o Rennes. Pô, vou te contar também, tem uns jogadores que tem uma estrela danada, né? Primeiro ele quebra um recorde, daqui a pouco ele entra num jogo em menos de 1 minuto em campo. Ainda ele tava pensando, o que eu vou fazer aqui, se a bola vir eu vou driblar. Pô, na primeira bola dele praticamente em campo, o Désiré Doué já meteu um gol, é muita estrela. A torcida viu ali nascer uma joia em ascensão. Com a rápida valorização, o Rennes se moveu para proteger o seu talento. No dia 2 de novembro de 2022, o contrato do jovem foi estendido até 2025. A temporada 22-23 terminou com Doué acumulando 29 jogos na Ligue 1, sendo 11 como titular. E apesar de alguns momentos de oscilação, até comuns para um jogador da sua idade... jogador novo, né? Não era nem para ele estar ali no meio dos profissionais. Então oscilar, pô, faz parte. Ele tá aprendendo, tá vendo como funciona a marcação, que queira ou não é mais dura, jogadores mais experientes.
Então não pode esperar do moleque que todo jogo ele vai bem. Todo jogo você quer gol. Pô, acabei de subir pro profissional, deixa eu me adaptar. O técnico Bruno Genésio reforçou a confiança nele. E o recado foi compreendido. Na temporada seguinte, o francês mostrou ainda mais maturidade. No dia 1º de outubro de 2023, marcou seu primeiro gol no campeonato francês contra o Nantes, ajudando o Rennes a vencer por 3-1. Poucos meses depois, no dia 26 de janeiro de 24, brilhou contra o Lyon, deu uma assistência para o primeiro gol e ainda deixou o seu, garantindo uma vitória por 3-2, atuando como ponta esquerda. E como esperado, o interesse de gigantes europeus começou a crescer. O Bayern... O negócio é embaçado. Depois que o jogador vai pegando confiança, não para mais. É gol, é assistência, ele só tem que estar em alta. É igual quando acaba a confiança. O jogador que fazia um monte de gol já não faz mais. Às vezes vem bola debaixo da trave e o jogador tá perdendo. Futebol também tem esse lado da confiança, né? Ela tem que estar em alta pro jogador tá bem. De Munique foi um dos clubes que mais esteve presente nessa fase. Porém, havia um destino que parecia inevitável: o Paris Saint-Germain. E no dia 17 de agosto, aos 19 anos, Désiré Doué deu o salto que mudaria a sua vida. Aqui não tem jeito, ia acontecer. O Désiré Doué jogava num time menor francês, o PSG já devia estar monitorando ele faz tempo. O PSG é aquele time que tem dinheiro. Por exemplo, se o Désiré Doué fosse aqui do Brasil, você pode ter certeza, o destino dele ia ser Barcelona ou Real Madrid, que já ia estar na bota, igual eles estão fazendo com os jogadores daqui, com o Esteban, com o Endrick, Vinícius Júnior, Rodrigo. Lá foi o mesmo esquema, só que tá no futebol francês, o PSG não pode perder pro Bayern, não pode perder pro Real, o PSG tem que dar o bote. Ele é um dos primeiros times que tá descobrindo o moleque. O PSG pagou 50 milhões de euros para levá-lo a Paris. Ele assinou um contrato até 2029, recusando uma oferta do Bayern. E essa era a prova definitiva. A França tinha um novo prodígio. Ao todo, pelo Rennes, foram 76 jogos, 8 gols e 7 assistências. Pô, ele jogou um monte de jogo, Poucos dias depois, no dia 23 de agosto, Doué já fazia sua estreia com a camisa do PSG, entrando no segundo tempo da goleada por 6-0 sobre o Montpellier, válida pela Ligue 1. A sua adaptação foi quase imediata. Já no dia 1º de setembro, contribuiu com a sua primeira assistência ao cruzar na medida para Kolo Muani marcar de cabeça e garantir a vitória por 3-1 sobre o Lille. O talento de Doué também não demorou a aparecer em nível europeu. No dia 18 de setembro, ele estreou na Liga dos Campeões, no Parque dos Príncipes, diante do espanhol Girona. Pouco tempo depois... Pô, o Doué chegou e ele não foi aquele jogador que tava pra teste. Ah, não, você vai ficar aqui na reserva e quando der nós vai te colocando aos poucos. Não, ele já começou a entrar em um monte de partida. E o bom disso tudo é que ele tava correspondendo. Entrava, marcava um golzinho ou dava uma assistência. Sem contar que o Doué é aquele jogador que faz um salseiro, né? Dá drible. Então imagina só, cria várias situações de perigo pro adversário. É bola na área, gera um escanteio, vai gerando um monte de jogada até sair o gol. Depois, em 10 de dezembro, marcou seu primeiro gol no torneio, na vitória por 3-0 fora de casa sobre o Red Bull Salzburg. Já no dia 15 de dezembro, recebeu pela primeira vez o prêmio de melhor jogador em campo da Ligue 1, na vitória por 3-1 sobre o Lyon. Naquele jogo, ele deu assistência para Dembélé abrir o placar e ainda sofreu o pênalti convertido por Vitinha. E com o passar dos meses, o jogador consolidou seu espaço no elenco do PSG. No dia 19 de fevereiro de 2025, ele fez um gol e uma assistência na goleada histórica por 7-0 contra o Brest. O protagonismo se repetiu no dia 1º de março, quando marcou e deu uma assistência em mais uma vitória sobre o Lille. E poucos dias depois, no dia 11 de março, viveu um dos momentos mais marcantes da temporada. Ele entrou em campo contra o Liverpool, em Anfield, pelas... Foi nesse jogo que eu conheci o Désiré Doué. Até então, eu nem tinha visto esse moleque, pô. Quando ele entrou em campo, eu pensei, pô, esse daí é diferenciado, joga a bola, porque ele entrou indo pra cima, tava sempre tentando participar. Ele entrou, acho que no lugar do Barcola, e ele entrou pra mudar o jogo, tá? Você já via que o menino não era comum, ainda 19 anos jogando toda aquela bola numa Champions League. Pô, o time do Liverpool é bom pra caramba, a zaga do Liverpool, Konaté e Van Dijk, e ele não tava com medo de nada, só indo pra cima. Oitavas de final da Champions e converteu o pênalti decisivo que classificou o PSG após a derrota. Foi gelado, tá? Esse desempenho constante, claro, rendeu frutos. Em março, Doué somou 3 gols e 2 assistências em 4 jogos da Ligue 1 e conquistou o prêmio de jogador do mês da Liga. Olha. Logo depois, no dia 5 de abril,
marcou o único gol da vitória sobre o Angers que garantiu ao PSG o seu 13º título francês. E no cenário europeu, manteve a estrela brilhando. No dia 9 de abril, abriu o placar com um chute de fora da área contra o Aston Villa nas quartas de final da Champions League. O PSG avançou ao vencer o duelo agregado por 5-4. Nas semifinais, o jogador assumiu na Champions ele tava fazendo diferença. Entrou contra o Liverpool, foi bem e bateu o pênalti decisivo. Depois, nas quartas de final, contra o Aston Villa, meteu o gol. Na Champions ele tava com a estrela. Igual nós falou, o jogador que tem estrela é fogo. Coloca ele lá que alguma coisa ele vai fazer. Com ainda mais responsabilidade. Ele foi titular nas 2 partidas contra o Arsenal, atuando como ponta-direita e ajudando os parisienses a alcançarem a 2ª final de Champions League da história do clube, com vitória agregada por 3-1. Porém, a consagração definitiva veio mesmo no dia 31 de maio de 2025, na final contra a Inter de Milão. Na ocasião, o garoto de apenas 19 anos fez história. Ele marcou 2 gols e deu uma assistência para Hakimi na goleada por 5-0, recebendo assim o prêmio de melhor jogador em campo. 19 anos e nesse dia aí ele falou, eu vou colocar a Champions no bolso. E foi literalmente o que ele fez. Pô, 19 anos de idade, o moleque chamar tanta responsabilidade, fazer 2 gols na final, onde tá todo mundo nervoso, e a assistência que ele deu pro Hakimi foi sacanagem. Se ele quisesse, ele fazia o 3º. Só que aí ele foi gênio e deixou o Hakimi sem goleiro nenhum. Pô, a partida do Doué foi sensacional. E o que impressiona é a idade dele, 19 anos, voando desse jeito. Com isso, ele se tornou o mais jovem da história a marcar 2 gols em uma final de Champions, com 19 anos e 362 dias, superando Eusébio, recordista desde 1962, quando o Benfica foi campeão. Quebra e quebra recorde. Além disso, também quebrou o recorde de assistência mais jovem em uma final, que pertencia a Jude Bellingham, e se igualou a feitos históricos. Foi o 2º adolescente a marcar e assistir em uma final depois de Brian Kidd em 68, e o primeiro com 3 participações diretas em gols desde Sandro Mazzola em 64. Olha. Ao final da campanha, Doué recebeu o prêmio de jogador jovem da temporada da Champions League. Esse prêmio tava ele e o Yamal brigando assim, ó. Só que aí chegou na final, ele levou o prêmio. Porque na semifinal, que o Yamal jogou de futebol, não tava escrito. Se fosse depender só do Yamal contra a Inter de Milão, era pro Barça ter passado. O moleque infernizou, cara, a zaga. O Summer também, tava impossível, catando tudo, porque senão ia ser uma final épica também, tá? Barcelona e PSG, aí o couro ia comer. Mas a final foi contra a Inter, o Doué jogou muita bola e ganhou o prêmio de melhor jogador da Champions. De integrar a equipe do ano da Ligue 1 e ser eleito jogador jovem do ano no prêmio da Liga Francesa em 2025. O sucesso continental se estendeu ao cenário global. No Mundial de Clubes da FIFA em 2025, ele brilhou nas quartas de final contra o Bayern de Munique, marcando o primeiro gol na vitória que levou o PSG às semifinais. E apesar da derrota na final para o Chelsea, foi eleito o melhor jogador jovem do torneio, coroando uma temporada histórica. No balanço da temporada 20... Resumindo, tudo quanto é torneio que o Doué jogou, ele foi o melhor jogador jovem. Champions League, Mundial, Ligue 1. 24-25, os números de Doué foram impressionantes. 61 jogos, 16 gols e 16 assistências, além de títulos nacionais, continentais e recordes individuais que o colocaram como uma das maiores revelações do futebol mundial. E foi a primeira temporada dele, né, no PSG. O francês vai deixando claro que é muito diferente. A sua forma de jogar mistura ousadia, improviso e uma maturidade que raramente se vê em alguém tão jovem. Não à toa, muitos já começaram a compará-lo a craques como Neymar, pelo talento em espaço curto e pela capacidade... Fala do Neymar aí, fala. Os jovens jogadores, Lamine Yamal, Désiré Doué, pô, se inspira tudo no Neymar. E o futebol deles não nega, porque é um futebol ousado. Eles querem fazer gracinha, quer dar chapéu, quer dar caneta, e sem contar que ele está até decidindo o jogo, hein? Não é só gracinha, não. De decisão, e até mesmo a Lamine Yamal, outra joia precoce que vem brilhando na Espanha. Mas será que Doué seguirá esse caminho de protagonismo e se tornará um dos grandes nomes do futebol mundial, ou será apenas mais uma promessa que não conseguiu confirmar tudo aquilo que se esperava? O Doué tem tudo para ser um jogador daqueles. Futebol não falta, é só não perder a cabeça, não querer balada e mulherada.
é se concentrar para ser um jogador de futebol. Ficar na disciplina que aí o moleque tem futuro. E a disputa do Duê vai ser com o Yamal, tá? Ao longo dos anos. Yamal também é novo e joga muita bola. Já que eu toquei nesse assunto, você prefere quem? Desirê Duê, Lamine Yamal? Deixa aí nos comentários. Rapaziada, se vocês gostaram aí do React, curte, comenta, se inscreve no canal. Vai me dar aquela força enorme. Tamo junto e até o próximo React.